Você já avaliou o perigo de uma simples solicitação de amizade na sua rede social? Olá, queridos e queridas ouvintes do canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre caso criminal. Como sempre, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like e no final comentem o que vocês acharam desse caso. Combinado? Recado dado, agora vamos ao caso. Nicole nasceu no dia 12 de setembro de 1997. Ela tinha 15 anos na época do caso e vivia com seu padrasto e sua mãe e suas 3 irmãs mais novas, no Maine, Estados Unidos. Sua mãe chama-se Christine Whaley e o padrasto Jason Whaley. É dito que Nicole tinha um ótimo convívio com sua mãe e era extrovertida, animada, estava sempre com suas melhores amigas. A mãe dela tinha o costume de buscá-la na saída da escola para irem para casa conversando, onde sua mãe, que era muito presente na vida da filha, perguntava quais eram as novidades do dia. Em março de 2013, enquanto interagia em uma de suas redes sociais, Nicole recebeu uma solicitação de amizade de um jovem desconhecido, chamado Caio. Nicole simpatizou com o rapaz, achou ele muito bonito e resolveu aceitar a solicitação de amizade. Então, os dois começaram a conversar todos os dias pela rede social onde se conheceram. Após algumas semanas, Caio disse para Nicole que ele gostaria de se encontrar com ela. Nicole aceitou a proposta dele, mas como sabia que a sua mãe não permitia que ela saísse com pessoas desconhecidas, Nicole disse para a mãe que ia sair com uma de suas melhores amigas. Sua mãe a deixou sair e ela se encontra com Caio. Ele a buscou de carro e eles deram algumas voltas, apenas conversando por algum tempo. Então, Caio contou para Nicole que, na verdade, ele tinha 19 anos. Era pai de uma menina de 4 anos, que ele não morava com a mãe dele e que trabalhava cuidando de idosos. Ao invés de ficar chateada com as mentiras que ele havia lhe contado pelo Facebook, Nicole até achou bacana. Naquele momento, Nicole ouviu como sendo uma pessoa madura, que tinha seu próprio carro, que trabalhava, que tinha uma filha, enfim. Conforme o tempo foi passando, eles continuaram conversando pela rede social. E Nicole foi ficando cada vez mais envolvida com esse rapaz. Então, em um certo dia, ao dizer para sua mãe que ela ia sair com um amigo, a mãe perguntou quantos anos teria esse amigo, e Nicole respondeu que Caio tinha 19 anos. A mãe dela pediu que ele fosse até a sua casa para ela conhecê-lo primeiro. Nicole avisou a Caio do pedido de sua mãe, e ele aceitou sem problemas. No dia seguinte, ele foi na casa dela, se apresentou, mas ao ser questionado sobre a sua idade, ele gaguejou que tinha 18 anos. Mesmo percebendo a mentira sobre a idade do rapaz, ela não viu um grande problema nisso e deixou que ela saísse com ele. Nicole e Caio foram até um parque e Caio levou sua filha para conhecer a Nicole, que ficou encantada com a garotinha. A garotinha também gostou muito de Nicole e passaram a tarde se divertindo e brincando tranquilamente. Bom, estava tudo ótimo até quando apareceu a namorada de Caio, que se chamava Sarah. Nicole não tinha a menor ideia de que Caio tinha um outro relacionamento enquanto conversava com ela. Na hora, Nicole ficou sem reação e, sem saber o que fazer, foi embora muito chateada. Chegando em casa, ela contou tudo para sua mãe, que a acalmou, dizendo que tudo iria ficar bem. Nicole ficou triste, porque Caio nunca contou que namorava e decidiu parar de falar com ele. Acontece que Sarah, a namorada de Caio, era uma pessoa controladora e não gostou nada de encontrar os dois juntos naquele dia. Sarah começou a enviar diversas mensagens para Nicole
e a fazer posts em redes sociais e a conversar com pessoas do colégio de Nicole. Como Nicole não queria nenhum problema, ela só quis esquecer tudo aquilo que havia acontecido. E então ela não respondeu, nem deu atenção para Sarah. Nicole decidiu deixar os dois viverem bem e viver a sua vida normalmente. Em maio de 2013, Nicole estava mexendo em sua rede social como de costume e recebeu uma nova solicitação de amizade. Mas dessa vez era de um garoto chamado Brian, que tinha 18 anos. O rapaz era loiro, de boa aparência, se descrevia com um estilo surfista. E Nicole o achou muito bonito, ficou empolgada e aceitou o convite na sua rede de contatos. E os dois começaram a conversar. Após alguns dias, Brian disse para Nicole que alguns amigos dele iriam fazer uma festa e a convidou para ir nessa festa para eles ficarem juntos. Ela, empolgada, aceitou, mas já avisou que o rapaz precisava ir até a sua casa conversar com sua mãe, e ele aceitou. No dia da festa, no horário combinado em que estaria na casa dela, ele não apareceu e enviou mensagens dizendo que não achava a casa de Nicole e que eles já estavam atrasados para a festa, e a pediu para que fosse com alguém de carro até lá. As únicas pessoas que Nicole conhecia que tinha carro eram seus pais e Caio. Ela então resolveu mandar uma mensagem para Caio explicando toda a situação e pedindo que ele a levasse até a tal festa, e dessa forma ela o desculparia pelo ocorrido no passado. Ele aceitou prontamente e a pegou, mas ao chegarem até o local onde seria a suposta festa, eles não encontraram festa, nem amigos e nem Brian. Ela enviou mensagem a Brian chateada e ele não a respondeu. Ela pediu a Caio para levá-la para casa e ele a levou. Sua mãe, assim que a viu, perguntou o que aconteceu, por que ela chegou tão cedo em casa e por que estava chateada. E Nicole contou tudo o que aconteceu. Na manhã seguinte, no dia 12 de maio de 2013, Nicole acordou bem cedo e, como era Dia das Mães, Nicole foi cumprimentar sua mãe e dizendo que a amava muito. Na mesma manhã, Sarah acabou descobrindo que Nicole tinha saído com Caio e voltou a enviar mensagem para ela novamente, e Nicole simplesmente a ignorou como sempre. Após um tempo, Brian também enviou uma mensagem para ela, perguntando por que Nicole não foi à festa. Ela então explicou o que aconteceu, que não encontrou a festa. Tentou entrar em contato com ele, mas não conseguiu. E Brian perguntou se eles poderiam se encontrar naquela noite. Nicole se animou de novo e aceitou o convite. Então, por volta das 8h30 da noite, a mãe dela conversou com ela e disse que já estava indo dormir. E dessa vez, parece que Nicole não contou à sua mãe que ia sair. Nicole esperou a mãe dormir e depois saiu de casa para se encontrar com Brian em uma rua próxima da sua casa. No dia seguinte, Christine, a mãe de Nicole, acordou e percebeu que Nicole não estava em casa. Ela procurou pela casa, pelo quintal e não a encontrou. Ligou para o celular dela e estava desligado. Ela ligou para uma das melhores amigas de Nicole para saber se elas estavam juntas. E assim que a amiga a atendeu, ela falou que não viu Nicole naquela noite e que provavelmente ela deveria ter saído com um menino chamado Brian, que tinha conhecido recentemente pelo Facebook. A mãe falou que não conhecia esse Brian. A amiga de Nicole disse que já tinha visto ele nas redes sociais e que ia procurar por ele para saber se eles tinham se encontrado ou se ele sabia de alguma coisa sobre a Nicole. Mas, ao procurar por Brian, ela não encontrou nada mais sobre ele. A amiga contou para a mãe de Nicole
que ligou imediatamente para a polícia. Mas, assim que eles escutaram todo o relato dela, eles disseram que ela não precisava se preocupar, que nada acontecia naquela cidade e que Nicole era uma adolescente e que em breve estaria em casa. Sua mãe disse que isso era impossível, porque Nicole jamais desligaria o telefone, mas eles continuaram insistindo que ela deveria aguardar que Nicole iria voltar bem, e não ajudaram em nada. Vendo que a polícia não lhe deu atenção, ela não aceitou aquilo e pegou várias fotos e, junto com o padrasto de Nicole e seus amigos, distribuíram pelo bairro, saindo à procura de Nicole. Infelizmente, não encontraram nada. Apenas no dia seguinte, dia 14, os policiais foram até a casa dela para saber exatamente o que tinha acontecido. As investigações se iniciaram e muitas pessoas ajudaram a procurar por Nicole, inclusive o Caio. Ele apareceu na casa da família, se oferecendo a Christine para cuidar das filhas dela enquanto ela estava resolvendo tudo, mas Christine não aceitou. Os investigadores conversaram com a família e com os amigos de Nicole para tentar entender como é que ela vivia e o que estava acontecendo em sua vida ultimamente, para poderem estar por dentro de tudo. As pessoas interrogadas indicaram duas pessoas como sendo pessoas de interesse. A primeira era Sara, a namorada de Caio, porque, segundo eles, ela falava para quem quisesse ouvir que não ia com a cara de Nicole. E a segunda pessoa era Brian, a pessoa que ela estava conversando. Primeiro, os investigadores descobriram quem era Brian, qual era o sobrenome dele e onde ele morava. Eles foram até a casa desse Brian. E assim que chegaram ali, eles perceberam que o Brian que estava na frente deles não tinha nada a ver com o Brian que Nicole conversava na internet, sendo então pessoas totalmente diferentes. Enquanto os investigadores conversavam e interrogavam Brian, ele, sem entender, não sabia o que é que ele tinha a ver com tudo isso. O menino não sabia de nada, não estava entendendo nada. Durante a conversa, os investigadores descobriram que esse Brian já tinha namorado com Sara, e foi aí que eles conseguiram juntar as peças. Analisando as ações de Brian com Nicole, eles descobriram o local de origem dessas conversas. Assim que foram até esse local, descobriram que era a casa de Caio. Caio disse que Sara estava morando com ele há algum tempo, mas que não estava em casa naquele momento. E então os policiais pediram que assim que ela chegasse, fosse até a delegacia, para que eles pudessem interrogá-la. E assim que Sara foi, eles conversaram com ela, que disse que assumiu sim que tinha alguns desentendimentos com Nicole, mas que ela não sabia onde ela estava e que ela não tinha nada a ver com isso. As investigações se intensificaram. Eles começaram a procurar em uma área arborizada, próximo à casa de Nicole, com cães farejadores. Eles encontraram uma calça de moletom rosa, um tênis e uma meia. Assim que viu tudo, Christine reconheceu como sendo pertences de Nicole. Eles também encontraram uma máscara de esqui, próximo ao local onde tudo estava. Tudo foi levado para uma análise, e assim que os resultados chegaram, perceberam que as amostras contidas naqueles pertences batiam exatamente com as amostras que ele tinha do DNA de Caio. Caio foi interrogado, e a todo momento ele se declarava inocente. Ele declarou que na noite do dia 12 tinha ido buscar a namorada na casa da mãe e que ele não sabia de nada. Porém, a localização do celular dele, entre 8h30 a 10 da noite, estava exatamente no local onde os pertences de Nicole foram encontrados. Como Caio não falou mais nada, ele foi liberado. E assim que chegou em casa, ele resolveu confessar tudo para Sara.
ele contou o que fez com Nicole. E no dia seguinte, Sarah foi até aos policiais e contou tudo o que Caio lhe disse. Após escutarem toda a declaração de Sarah, os investigadores foram até um bosque que ficava a 16 quilômetros da casa da família. Assim que chegaram, eles encontraram Nicole sem vida. Seu corpo foi encontrado coberto com folhas e gravetos, após uma busca de 8 dias. Nicole faleceu de asfixia e seus restos mortais foram encontrados na floresta, na Cidade Velha, em 20 de maio, após uma busca de 8 dias. Após análise, encontraram mais amostras que combinavam com as de Caio, e então ele foi preso e foi julgado. Em seu julgamento, Caio a todo momento ainda afirmava que era inocente e que não teve a intenção de fazer nada. Mas tudo estava comprovado com evidências que Caio era o verdadeiro responsável. Apesar de Caio não confessar oficialmente, ele comentou sobre o que aconteceu com várias pessoas e supostamente, segundo ele, estava chateado porque Nicole não estava querendo mais conversar com ele. Por isso, ele criou o personagem Brian para conquistar ela. E no dia que ela foi se encontrar com Brian, era ele quem estava lá. Mas ele estava usando a máscara de esqui, então ela não sabia que era ele. A intenção de Caio, na sua versão, claro, era deixar Nicole em um local e então, nos outros dias, ele ia ajudar a família dela e os amigos nas buscas. Aí ele a encontraria, sendo então o herói de toda a situação. E aí sim, segundo o que ele acreditava, a Nicole iria se apaixonar por ele. Só que no meio do caminho aconteceu algo imprevisto, algo que não estava na sua intenção. Durante o julgamento, os promotores disseram que não acreditavam que essa seria a ideia inicial de Caio, mas que, na verdade, eles acreditavam que ele queria ter relações íntimas com ela, e por isso criou o personagem Brian. De acordo com os promotores, assim que Nicole chegou ao local do encontro, ele a surpreendeu e a levou até uma área arborizada, tentando assim ter um contato mais íntimo. Mas, para a surpresa dele, ela reagiu e conseguiu identificar quem era ele. A máscara caiu, então ele percebeu que o seu plano não ia para frente, já que Nicole o reconheceu, e então ele tirou a sua vida por estrangulamento. Caio ainda insistiu que era inocente e até tentou colocar a culpa em Sarah. Só que Sarah se livrou, porque foi ela que testemunhou contando todos os detalhes que Caio havia lhe contado. E além disso, Sarah conseguiu provar que na noite do dia 12 ela estava na casa da mãe dela. No final do julgamento, Caio foi condenado a 60 anos. Ele nunca demonstrou emoção alguma, não pediu desculpas e nunca respondeu nenhuma das perguntas que o padrasto e a mãe de Nicole lhe fizeram. Uma das perguntas de Christine a Caio foi se Nicole havia chamado por ela no momento em que tudo aconteceu. E esse foi o nosso caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixarem um like. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até o nosso próximo caso.